Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre debatendo os assuntos do mundo do futebol com ele, Pablo Faria. Fala aí, galera. É isso aí, pessoal. Bom, no episódio de hoje nós vamos analisar aí a lista de convocados da Seleção Olímpica. Os 18 convocados foram definidos para a disputa da Seleção Olímpica nas Olimpíadas de Tóquio de 2020, que está sendo disputada esse ano, porque todo mundo sabe, por conta da pandemia. E também nós vamos tentar entender, analisar, destrinchar, como queiram falar, esse péssimo momento pelo qual o Vasco da Gama está passando. Bom, Pablo, não menos importante, antes de nós começarmos aqui com a primeira pergunta, para a gente debater já com a primeira pergunta, eu vou entrar aqui falar para a galera a lista de convocados da Seleção Olímpica para as Olimpíadas. Bom, vamos lá. Os goleiros que foram convocados foram o Santos, do Atlético Paranaense, e o Breno, do Grêmio. Só lembrando que o Santos está inserido naqueles 3 jogadores com mais de 23 anos, e o Breno é atleta olímpico. Laterais, Daniel Alves, Gabriel Menino, do Palmeiras, e Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Lembrando, mais uma vez, o Daniel Alves também é outro atleta com mais de 23 anos. Zagueiros, Gabriel Guimarães, do Arsenal, Nino, do Fluminense, e Diego Carlos, do Sevilha, da Espanha. Diego Carlos, outro, com mais de 23 anos. Então, fechando os 3 atletas com mais de 23 anos que foram convocados. Meias, Douglas Luiz, do Aston Villa, Bruno Guimarães, do Lyon, Gerson, do Flamengo, Claudinho, do Bragantino. Já vai estar no Olympique de Marseille, né? Já vai estar no Olympique de Marseille, é verdade. Claudinho no Bragantino e Matheus Henrique do Grêmio. Bom meio campo aí. Atacantes, Matheus Cunha, do Hertha Berlim, Malcolm, do Zenit, Antony, do Ajax, Paulinho, do Bayer Leverkusen e Pedro, do Flamengo. Bom, Pablo, finalizada aí essa lista aí que nós formamos para a galera, vamos começar a debater essa convocação da Seleção Olímpica. Aí eu já abro com a primeira pergunta aqui para a gente poder discutir. A seleção é favorita, Pablo, para ganhar esse ouro novamente? Porque atualmente já detém o ouro olímpico e vai estrear na Olimpíada contra a Alemanha, que foi o rival da final aqui nas Olimpíadas de 2016. Porque eu acredito que a seleção de certa forma, é favorita sim, até mesmo porque as seleções europeias, outros times, sem ser, eu acho que as seleções africanas, que têm o maior interesse em conquistar o ouro olímpico, é a grande favorita, porque é a seleção que vai, geralmente a seleção brasileira, quando vai para a Olimpíada, tem os melhores jogadores, tem força total, coisa que principalmente as seleções europeias, que demonstrariam uma certa força, não manda toda a sua força. A gente viu nas Olimpíadas de 2016 e o Brasil acabou ganhando finalmente o ouro olímpico, lá naquela época do Neymar, que tinha o Everton no gol. E aí, Pablo, a seleção é a favorita para ganhar novamente o ouro olímpico? Ah, com certeza. Não tenha dúvidas que a seleção brasileira é a favorita. É que tá levando o elenco mais robusto, o elenco mais forte. Então, além de ser a favorita, se põe a pressão de ter a obrigação de vencer. E assim, eu acho que a seleção brasileira só não vence essa Olimpíada porque tem um técnico horroroso, que é o Jardine. Porque se não fosse isso, era favorito de olhos fechados. Assim, cara, é a seleção mais forte. Não tem o que falar, tá ligado? É a seleção olímpica mais forte. Talvez ali, quem vai fazer frente ali, sei lá, França, Alemanha e Inglaterra ali, porque tem uma geração jovem boa, mas ainda assim eu acho que não vão levar seus principais jogadores. Então o Brasil aí é franco favorito e tem a obrigação, né, digamos, de vencer essa Olimpíada, já que está fazendo questão de levar um elenco forte e com jogadores até que nem precisavam mais estar ali, né, digamos. A propósito, antes de eu entrar na minha análise, o que você achou dessa lista, Pablo? Você já falou que tem jogadores robustos e tal, e jogadores também que não precisavam estar. Mas, assim, tem algum nome que você quer destacar como nome, assim, importante dessa lista, que pode fazer... Olha o bait. Que pode fazer diferença para a seleção, ou é uma lista justa realmente com os melhores, assim, jovens jogadores da seleção? Cara, eu diria que é uma lista justa, mas injusta pelo contexto. Sim. Por todo o contexto que a gente vive. Porque, por exemplo, o Everton iria.
o Palmeiras falou que não vai liberar. Convocaram outro goleiro, que é o Santos do Atlético Paranaense. Sendo que o Atlético Paranaense precisa do Santos. É verdade. Então, cara, não faz sentido. Não faz sentido não, né? Tem sentido porque ele foi convocado, mas não faz sentido em questão de tu tá ferrando o Atlético Paranaense, tá ligado? Porque o Atlético Paranaense vai ter que jogar com goleiro reserva. O Daniel Alves é um assunto à parte, acho que a gente vai se aprofundar depois, porque ele pediu pra ir e o São Paulo não tem moral nenhuma pra dizer não pra ele. Então, e eu digo não tem moral nenhuma, questão que o São Paulo tá em dívida com ele. Então, enfim, isso daí a gente fala depois. O Gabriel Menino, acho que o Palmeiras quer mesmo que ele vá, vitrine. Eu acho que, assim, não vejo isso como uma vitrine, porque vai depender muito do cara arrebentar, de o olheiro tá vendo esse campeonato, não sei o quê. Ele provavelmente vai ser reserva, porque o Daniel Alves que vai jogar como titular, provavelmente vai ser o capitão dessa equipe. No meio ali eu poderia falar do Gerson, mas ele já não vai estar mais no Flamengo, então isso é problema do Olympique de Marseille. E como ele não vai estar jogando com o Olympique de Marseille... Olha o ressentimento aí. Não, eu tô falando sério, porque tipo assim, ele não vai estar jogando pelo Olympique de Marseille, tá ligado? Verdade. Na época das Olimpíadas vai ser pré-temporada, ou então ainda nem vai ter começado ainda a temporada da Europa. Então o Gerson vai estar lá sem fazer nada, pode jogar de boa, não vejo problema nenhum nisso. O único problema é a quantidade de jogos, já que ele já vem jogando no Flamengo. Vai jogar as Olimpíadas, depois vai jogar pelo Olympique de Marseille, e pode ser que tenha um desgaste e venha ter uma lesão depois. Mas aí, sei lá, se tá acertado com o Olympique de Marseille, que eu sou pra falar alguma coisa. E tem a situação do Pedro, né, cara? A situação do Pedro é simplesmente ridículo, isso que a CBF fez, que a CBF tá fazendo. O Flamengo tem o maior número de jogadores convocados, juntando os brasileiros com os outros sul-americanos que o Flamengo tem no elenco. Então, assim, já chamou o Gabigol, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio. Qual o nome, cara? Dos jogos das eliminatórias da Copa. Isso. E agora tá com o Gabigol e o Everton Ribeiro lá. E depois ainda vai chamar o Pedro. Sendo que, por exemplo, o Flamengo, em tese, teria o Pedro e o Rodrigo Muniz agora. Pedro pegou Covid e só tá com o Rodrigo Muniz. Rodrigo Muniz se machuca, não vai ter ninguém. Nas Olimpíadas é a mesma situação. Em tese, o Flamengo teria Gabigol e Rodrigo Muniz. Gabigol, Rodrigo Muniz se machuca, não vai ter ninguém. Isso se o Rodrigo Muniz ainda não for vendido, né? Porque ele tá num trâmite aí de transferência, a gente não sabe como é que isso vai terminar. Então, assim, é uma sacanagem, eu acho que da seleção, porque você divide o atleta, porque, é claro, desportivamente, o Pedro, lógico, que quer ir pra seleção para a Olimpíada, é um título que ele não tem, provavelmente a seleção é favorita e ele sairia de lá com a medalha. Só que, por outro lado, o Flamengo pagou 16 milhões por ele, cara. Então, assim, e com riscos ainda dele ir, voltar machucado e não terminar a temporada do Campeonato Brasileiro. Você pode tentar entender as duas partes, eu digo a do atleta e do Flamengo. Não vou botar nem a CBF, porque a CBF tá cagando. Porque se o Pedro não for convocado, vai ter que chamar outro, porque não é um torneio obrigatório. Então, o Flamengo pode vetar o atleta de ir. E outra coisa também que eu queria falar é que, por exemplo, eu quero acreditar que o Flamengo vai continuar com esse pé batido. Porque se depois vão falar que vai liberar jogador por isso e por aquilo outro, porque tem um relacionamento bom com a CBF, não sei o quê. Aí você tá sendo subserviente, como é que é? Subserviente, cara. Subserviente da CBF e abaixando a cabeça por qualquer coisa que a CBF faça e você cumpre. Então, assim, creio eu que o Flamengo não vai liberar ele e o Flamengo tá certo, cara. Porque é o Flamengo que paga o salário do Pedro. E o Pedro, eu acho que assim, o Pedro é de boa. Eu acho que se, sei lá, talvez fosse o Gabigol, seria um pouco mais complicado. Em questão de relacionamento e tal, esse negócio assim, podia ter um atrito, mas o Pedro eu acho que é de boa, ele vai entender, ele entende,
pode ser que tenha um atrito porque, sei lá, o Pedro é reserva do Gabigol no Flamengo, né? Apesar dele saber que vai jogar muito pela quantidade de jogos do campeonato, pode ser que ele pense, pô, mas eu sou reserva do Gabigol, já tem o Muniz lá, então o Gabigol vai estar lá, o Muniz também, então eu poderia ir. Mas eu acho que isso aí não passa pela cabeça do atleta, é um cara que tem a cabeça, assim, muito, muito madura, assim, pra idade que ele tem. Um cara bastante boa. É flamenguista, então acho que ele entende mais ainda isso. E eu acho que é isso, cara. O Pedro não vai ser convocado. Falaram que, mas o Pedro é a nossa grande arma, o grande jogador do Brasil para fazer gols nas Olimpíadas, não sei o quê. Concordo, mas tem vários outros jogadores de qualidade lá que fariam a mesma função. Então, convoque outra pessoa, por favor. Concordo com tudo que você disse, Pablo, mas nós vamos nos aprofundar mais ainda sobre essa relação de clubes liberando jogador e tal, que não somente o Flamengo que está sendo afetado, como você falou também, o Atlético Paranaense que precisa do Santos, o Santos é um goleiro titular. Agora, em relação à lista, a minha análise em relação à lista e tal, que foi os jogadores convocados, isso é claro, a seleção é favorita, como você mesmo disse, não tem como não ser. É a seleção que tá com o melhor elenco aí para ganhar esse bicampeonato aí olímpico, que o Brasil já foi campeão. Cara, as outras seleções, desculpa, grandes que eu tô falando, né, que no caso brigam por Copa do Mundo, etc. Eles nem ligam pra Olimpíada, cara. Não ligam. Quem ligaria seria uma seleção africana que queria... Entendeu? Mais ou menos assim, que seria um rival direto do Brasil, uma seleção africana. Ou até mesmo os Estados Unidos, que os Estados Unidos querem ganhar a medalha de ouro, tanto no feminino como no masculino, que a gente sabe como é que é os Estados Unidos em Olimpíada, mas tirando esses fatores, a gente sabe que o Brasil é amplamente favorito por conta do elenco que o Brasil tem, a quantidade de jogadores que o Brasil tem. Você pega Guilherme Arana, você pega Claudinho, aí você pega Daniel Alves, aí você tem um Gabriel Menino, aí você pega, tem o Santos também que foi convocado, aí tem o Pedro, independente se for ou não, é um ótimo centroavante, tem o Nino do Fluminense, Gerson, enfim, excelentes jogadores assim de alto nível, Bruno Guimarães nessa meiuca, a meiuca da seleção ali com Gerson, Bruno Guimarães, o Claudinho do meio de campo do Brasil, então é absurdo essa seleção olímpica, jovens jogadores assim muito bons, só resta saber se vai dar liga, também acredito que sim, na Olimpíada, mesmo porque a Olimpíada, teoricamente, né, porque a gente nunca sabe, é uma competição com nível técnico mais baixo, mais fraco, por conta das seleções europeias assim, que disputam a Copa do Mundo, como você falou, Pablo, não levarem a sua força máxima. A gente viu isso com a Alemanha em 2016, então o Brasil tem tudo para conquistar esse bicampeonato olímpico. A gente espera que, não diria que seria uma medalha de ouro já garantida, diria que não, mas a gente espera que o Brasil possa ganhar esse bicampeonato, porque tem tudo para isso, porque convocou uma excelente seleção. Isso aí não há como discordar. Agora, em relação, Pablo, a esse assunto dos clubes versus seleção, mais uma vez, em relação à convocação da seleção olímpica. Como eu falei, e já abro aqui mais uma pergunta para a gente poder debater, sendo que você já entrou nesse fator, e eu aproveito pegando essa deixa que você estava falando aí do Flamengo, do Pedro, do Santos, também Atlético Paranaense. A pergunta que eu deixo aqui, eu coloco na mesa mais uma vez para a gente poder debater, a segunda pergunta desse episódio é se o Flamengo e os outros clubes brasileiros, como Atlético Paranaense, Palmeiras, que está o Gabriel Menino, que foi convocado, até o Bragantino, que perdeu o Claudinho, Flamengo e outros clubes brasileiros estão certos em não querer liberar seus jogadores? Eu acho que sim, né? Porque o Flamengo tá na dele, não quer perder o Pedro, porque já cedeu o Gabigol, já cedeu o Everton Ribeiro para a seleção. O Bragantino também, se não quiser liberar o Claudinho, vai estar certo, porque é o principal jogador do time, vai fazer falta no Campeonato Brasileiro e que o Bragantino está disputando. O Atlético Mineiro também, se não quiser liberar o Guilherme Arana, o Gabriel Menino também, se o Palmeiras não quiser liberar, o Atlético Paranaense vai jogar com o goleiro reserva, porque o Santos foi convocado. Então, Pablo, é uma relação muito difícil, porque você tem que saber lidar com o que o atleta quer e o clube que paga o salário desse jogador, sendo que os detentores dos direitos do jogador é o clube, e quem paga o salário do jogador é o clube. Então é uma situação muito delicada, porque você tem que lidar com o desejo do jogador de querer ir para uma Olimpíada, uma competição importante, estampar uma medalha de ouro no peito. É complicado tentar solucionar essa equação aí, esse problema por parte dos clubes, né? Cara, nessa situação, acho que o atleta não tem que querer, porque é Olimpíada. Olimpíada Sub-23.
Então, esse ano, se eu não me engano, é sub-24 porque não teve Olimpíada ano passado, né? Então, assim, cara, você já tem um quesito pra você estar na Olimpíada. Aí, piora as coisas. Se a CBF pudesse, Neymar tava lá, tá ligado? Sei lá, o Alisson tava lá, Marquinhos tava lá, Casimiro tava lá. Porque, mano, é uma coisa simplesmente absurda, cara. É um torneio sub-23. Convoca os melhores sub-23. O Pedro faz parte desse sub-23? Faz. Só que aí você tem um histórico, tem todo um contexto pro Pedro não ser convocado. Não é questão que o Flamengo tá fazendo isso pra ferrar com a CBF ou então ir contra a vontade do jogador. Não, em tempos normais, o Pedro iria, de boa. Só que a gente tá numa época de pandemia, a gente tá jogando um torneio que deveria ter sido ano passado, que é a Copa América, que nem precisaria ter, porque esse é um torneio praticamente festivo, tá ligado? Que seria na Argentina e na Colômbia, né, se eu não me engano. Isso. Seriam as sedes. Isso é muito absurdo. Esse torneio poderia simplesmente ter sido adiado, ou até mesmo, sei lá, mano, deixado... Cancelado. E se esse torneio tivesse sido cancelado, o Pedro com certeza teria sido convocado. E o Flamengo iria deixar de boa ele ir, porque a gente teria o Gabigol agora aqui, o Rodrigo Muniz, e então provavelmente o Flamengo, se o Rodrigo Muniz fosse vendido, tentaria a contratação de alguém ali para fazer parte do elenco. Então, para compor elenco, então, tipo assim, é uma situação completamente atípica e que o clube tem razão nessa situação, porque, beleza, eu tenho uma pancada de jogos, um atrás do outro para jogar, e você quer levar os meus melhores jogadores na maior sequência de jogos que eu vou ter, fora que ainda vai vir a Libertadores. Então, assim, desculpa aí, mas não dá. Desportivamente vem primeiro as necessidades do clube, e depois a seleção, até porque a seleção tem cacife para convocar outro atacante bom o suficiente para fazer o que o Pedro faz tão bem. Talvez não tão bem quanto, mas bem. Então, assim, sem querer te cortar, Pablo, rapidinho. Necessidade de choro. Sem querer te cortar, desculpa, depois você continua. Porque, cara, parece que às vezes a CBF, beleza, a gente entende tudo, que tem que convocar para a Olimpíada, o Jardine lá tá fazendo a parte dele, mas parece que às vezes a CBF é contra o futebol brasileiro, cara, contra o próprio torneio, os campeonatos que ela dirige, porque ela quer destruir os clubes, porque a verdade é essa, cara, ela rema contra o próprio futebol brasileiro. Então é muito difícil essa situação. A CBF tá pouco se lixando pro... Sim, o negócio da CBF é dinheiro, cara. Cara, exatamente. A CBF tá pouco se lixando pro Campeonato Brasileiro, pros times brasileiros, não tá nem aí, cara. Não faz nem questão. Não, essa situação toda é muito complicada, porque os clubes perderem seus principais jogadores vão afetar os clubes que já estão vivendo um momento difícil por conta da pandemia, que estão perdendo receita, não estão tendo receita por conta que não está tendo público nos estádios, então já é uma situação difícil. Aí os clubes que ainda perdem seus jogadores importantes, podendo esses jogadores reforçar os times na disputa em competições importantes, sendo que os clubes estão visando as premiações, porque esses clubes já estão sendo prejudicados por conta da pandemia, que não estão gerando receita de bilheteria. Aí você ainda perde seus principais jogadores, deixa de reforçar seu time para uma competição, entre aspas, assim, que em termos de futebol, que a gente aqui está falando do futebol, não da Olimpíada em si. Porque a Olimpíada é muito importante para outros esportes, mas para o futebol nem data FIFA é. Então o clube não tem obrigação de ceder os seus jogadores. Então o clube ainda perde seus principais jogadores para uma competição que, digamos assim, em termos de futebolísticos, não é nem muito importante, nem data FIFA é, como eu falei. Então é muito difícil assim para os clubes aceitarem, liberarem seus jogadores, e é completamente compreensível esses clubes não liberarem seus jogadores, porque eles podem perder até a quantia lá na frente que eles querem ganhar, se ganharam a determinada competição, como é o caso da Copa do Brasil, com 70 milhões, a caso do Campeonato Brasileiro, enfim. É uma discussão assim, muito complexa,
E eu acho que essa briga entre CBF, convocando os jogadores, prejudicando os clubes brasileiros, essa interminável queda de braço, eu acho que vai durar muitos e muitos anos ainda pela frente aí. Os clubes são subservientes da CBF, dá muito poder para as federações, então estão tentando agora fazer uma liga deles e tal, mas a gente sabe que isso daí não vai para frente, eles vão dar para trás, vão receber alguma coisinha aqui, outra ali e vão dar para trás. Provavelmente é isso que vai acontecer. Espero que não, mas eu acho muito difícil aí acontecer alguma coisa que os clubes rompam ali com a CBF. É um processo assim, muito como o futebol brasileiro é muito complicado de entender. Aproveitando que a gente está falando desses assuntos, a gente está nessa pergunta ainda, nesse assunto dos clubes brasileiros versus a CBF e tal. Um jogador que foi convocado, que você até falou que a gente ia entrar em mais detalhes depois, foi o Daniel Alves, como um dos atletas aí com mais de 23 anos para compor essa seleção olímpica aí. O Jardine, Pablo, ele errou em não convocar o Neymar, porque, deixando claro, o PSG não liberou o Neymar, não quis liberar o Neymar. Então o Jardine errou em convocar o Neymar ou outro qualquer jogador, ou nem precisava convocar o Daniel Alves, está de bom tamanho, porque o São Paulo, como você falou, não seria impossível dizer não ao Daniel Alves. Para início de conversa, ele nem deveria pensar no Neymar na seleção olímpica, cara. Porque o Neymar já foi para as Olimpíadas de 2016, eles ganharam o ouro título, olímpico. O ouro olímpico lá com o Neymar, então, mano, já deu. O Neymar já fez a parte dele ali. É lógico que, sei lá, desportivamente eu não posso dizer, né? Pode ser que ele queria ir. Em questão do Daniel Alves, cara, o Daniel Alves é aquilo, né? Ele gosta de ser o cara papa títulos. E a situação dele no São Paulo ali não é muito boa em questões de dinheiro ali, né? Porque o São Paulo tá devendo e devendo muito ali pro Daniel Alves. Falaram que iriam atrás de investidor ali para poder pagar o salário dele. Um dos maiores salários do Brasil. A gente sabia mais ou menos que isso não ia dar muito certo, porque a gente sabe que o Daniel Alves é um jogador caro, né, cara? E assim, o Jardine, se eu não me engano, foi técnico das divisões de base de São Paulo. Então, sim, ele conhece bastante o Daniel Alves, né, na época que ele estava lá. E, se eu não me engano, ele deu uma declaração falando que o universo não quis que você fosse para a Copa, mas agora você pode ir para as Olimpíadas, né? Porque ele tinha se machucado quando ele iria para a Copa de 2018. 2018. Então, eu não sei se ele estava se referindo à Copa de 2018 ou à Copa América, né? Porque ele se machucou também antes de ir para a Copa América. Sim. Mas é simplesmente absurdo, ridículo. Mais ridículo ainda a situação de São Paulo em questão a isso. Eu acho que é um torneio assim que é legal o jogador ter, mas não faz diferença nenhuma ele ter esse título ou não. É um torneio completamente à parte. E, por exemplo, a questão do Pedro. O Pedro, sei lá, nas próximas Olimpíadas ele pode ser convocado de novo, pode ser um dos jogadores acima dos 23 anos. Então, assim, é um torneio ainda que tem margens ainda para os jogadores ainda conseguirem disputar. E, sei lá, a situação do São Paulo é ridícula porque, mano, o São Paulo a gente sabe que não tem dinheiro para pagar o Daniel Alves e o Daniel Alves manda e desmanda no São Paulo, é isso, cara. Concordo com você, assina embaixo, porque São Paulo não tinha como dizer não, como eu falei, ao Daniel Alves, porque tá devendo meses e meses aí de salário pro Daniel Alves, porque o salário dele é muito alto, como você definiu bem, é um dos maiores salários aí do Brasil. A gente já sabia que esse filme não ia dar muito certo, porque o Daniel Alves estava voltando pro Brasil, São Paulo repatriou o Daniel Alves, podemos dizer assim. Eu acho que o Daniel Alves não entregou nem metade do que ele poderia entregar no São Paulo. É um dos principais jogadores, começou jogando bem ali, tá no meio campo, depois foi recuado para a lateral direita, mas ainda não demonstrou nem um pouco daquele futebol que a gente sabe que o Daniel Alves joga, e principalmente joga bem na seleção. Então é ridículo também, concordo com você com a definição desse termo, Pablo, usando esse termo, por conta que você ainda libera um jogador que você tá assim em dívida, você perde um dos seus principais jogadores, o Crespo perde um dos seus principais jogadores, porque você tem que liberar esse jogador porque você não tá pagando. Então isso tudo faz parte de um ciclo assim que é muito difícil de compreender. Investiu num jogador que aí esse jogador não rende bem, paralelamente a isso, você não paga esse jogador e você tem que ceder aos caprichos desse jogador para disputar uma competição que não é muito importante para o calendário do futebol
e você libera um dos seus principais jogadores. Então, tudo faz parte de um ciclo, assim. Então, é muito complicado essa situação do São Paulo também. Eu achei até interessante dar uma reforçada na seleção olímpica aí, traz experiência, mas eu acho que quem se deu mal nessa, com certeza, foi o São Paulo, e como sempre, se dando mal os clubes brasileiros. São Paulo, só terminando aí, não tem nenhum jogador à altura ali do Daniel Alves tem. Pra ficar ali ou na lateral direita ou na ala direita. Então é mais complicado ainda. Exatamente, a gente falou recentemente no episódio sobre a Libertadores que o São Paulo não tem peças de reposição à altura. Você perde o Daniel Alves. Aliás, ainda não venceu no Campeonato Brasileiro até o momento dessa gravação. Exatamente, fazendo uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro. Para a gente poder encerrar o assunto da seleção olímpica e ir direto para o assunto do Vasco, para terminarmos esse episódio. O Vasco sempre segundo, né? Ai, meu Deus, tinha que vir com a piadinha. Ai, meu Deus, flamenguista tem que vir com a piadinha. Ele não perde a oportunidade. Então, pra gente poder encerrar, vamos entrar um pouco no assunto do Gerson. A gente sabe que o Gerson foi para o Olympique de Marseille. Não se sabe como que o Gerson vai desempenhar o seu futebol lá, porque tudo é possível. O São Paulo pode ter pedido o Gerson e o Gerson vai chegar lá e vai ser banco, então tudo é possível, que a gente sabe que o São Paulo é maluco. Mas, assim, o Gerson precisa jogar bem nessa Olimpíada e se provar para ele ser chamado definitivamente para a seleção principal? Eu acho que as chances do Gerson não jogar no Olympique de Marseille é zero, porque é lógico que o São Paulo tem um histórico, mas pô, se a gente for pegar os jogadores aí que ele tem um histórico, que ele fez isso, são jogadores incomparáveis com o Gerson. Foi o Ganso já naquela preguiça monstruosa e depois o Cueva, que já era um jogador problemático e numa preguiça não, né? Numa falta de vontade e uma falta de profissionalismo total com as instituições que ele estava jogando. O Gerson a gente sabe que é totalmente contrário disso, fora todo o investimento que o Olympique de Marseille está fazendo nele. Talvez seja aí a maior transferência da janela do Olympique de Marseille, não sei. E para estar fazendo esse investimento, provavelmente o Gerson vai ser ou a base ou uma das bases ali da espinha dorsal desse time do Olympique de Marseille que o São Paulo está querendo montar. E, cara, a questão do Gerson, ele simplesmente está sendo punido, não tem outra palavra para isso, está sendo punido por não querer ter ido para a seleção no começo de 2020, depois daquela temporada de 2019 avassaladora, onde o Flamengo jogou mais de 80 jogos. Tu vê, como se o cara não tivesse... Desculpa te atrapalhar, Pablo. Como se o cara não tivesse direito a querer férias. O cara não tava recusando a seleção. O cara tava apenas querendo um descanso por causa da temporada. Exatamente. O cara tava no seu direito ali de descanso, porque ele já tava todo desgastado, tava mal fisicamente, porque a gente sabe que o Jorge Jesus não poupava ninguém, botava todo mundo para jogar. Ele voltou pro Flamengo já no meio da temporada, ou seja, ele não teve férias no meio do ano, ele já voltou jogando. Então, assim, foi uma coisa muito ridícula da CBF com ele, tá sendo punido. Teve uma declaração ridícula também do Juninho Paulista. Ele estava sendo punido por isso. E agora, como uma forma de... Eles viram que não tem como, viram que não tem um jogador brasileiro, e até no futebol mundial também, com essas características. A gente pode pegar alguns aí, sei lá, o Pogba, que tem essa característica, o Vidal também, que tem um pouco dessa característica. Então são poucos jogadores no futebol mundial assim que tem essa característica que o Gerson tem, de parar a bola no meio de campo, de dar ritmo ali pro time, de acelerar e desacelerar o ataque, de pegar a bola na zaga, cadenciar o jogo, proteger a bola. Ele é alto, então ele tem corpo, é um cara que ele não é o mais veloz, mas ele tem umas arrancadas e uma explosão muito forte que não tem como você pegar quando ele dá essas arrancadas pro ataque para armar o jogo. Então é um jogador assim que dificilmente você vai encontrar aí no futebol mundial, porque são pouquíssimos jogadores com essa característica. Como eu já falei, aí tem o Vidal, tem o Pogba, o De Bruyne também, eu acho que pode se encaixar muito bem nisso. Talvez ali o Henderson, talvez no
no Liverpool, só que com um nível um pouco mais abaixo desses jogadores que eu falei. Então, assim, é muito difícil você ter um jogador desse estilo. E como eu disse, ele já tá sendo punido, né, cara? Era pra ele estar na seleção principal agora, competindo na Copa América, mas ele tá sendo punido, porque a gente pega os nomes ali da seleção principal. Assim, o Fred tá jogando bem no Manchester United? Tá, mas eu prefiro o Gerson ali. Também, Gerson e Casemiro, olha que meio campo. E assim, se você quer levar o Fred, beleza, então tira o Douglas Luiz, que não tá nem jogando. Sim. Verdade. Pro Gerson tá ali, então, assim, cara, a gente sabe que a CBF é uma panelinha, é um conchavo ali. Eu tenho minhas ressalvas com o Tite, não gosto do estilo do Tite, nunca gostei, desde quando ele jogava desde quando ele treinava o Corinthians. Então é isso, pra mim é isso. O jogo da seleção foi horroroso, aquele placar de 4-0 é enganoso, muito enganoso, por sinal. Eu acho que o Gerson não precisa provar nada, cara. A temporada que ele faz no Flamengo e os anos que ele vem jogando bem no Flamengo em alto nível, desde a temporada lá de 2019, que é uma temporada absurda, um dos melhores jogadores do Flamengo aí. Do Brasil, tá ligado? Do Brasil, o melhor volante do Brasil, disparado. Você não acha volante no Brasil com essa característica? Então, pra mim, ele não precisa provar nada. Jogar bem, isso aí ele sempre joga. Uma vez ou outra ele não vai estar jogando bem, mas provar nada ele não precisa. E como você definiu bem, Pablo, isso aí é simplesmente uma punição do técnico da seleção brasileira, do Tite, que tem essa palhaçada aí de meritocracia, começa com aquele titez, aquele idioma lá nojento, irritante, que ele parece que aquela porra ali é dialeto mesmo. Dialeto, porque lá é dialeto. Aí ele fica dando palestra, em vez de dar uma entrevista coletiva decente, ele quer dar palestra na entrevista coletiva. Ninguém quer saber, ninguém se importa. E ele tem que ser falar o que as pessoas querem ouvir, ser direto ao assunto. Bom, enfim, são um conjunto de coisas que prejudicam o Gerson na seleção principal. Então eu também não gosto do estilo. Eu gostava do Tite, mas eu acho que o Tite se transformou assim num técnico muito defensivo. O Tite praticava o futebol ofensivo, principalmente naquele Corinthians de 2017, que foi campeão brasileiro, que eu acho que foi ali um dos melhores anos assim que o Tite praticou o futebol ofensivo, que tinha um time competitivo, bom defensivamente e bom no ataque, que praticava um futebol ofensivo. Mas depois ele se tornou um técnico bastante defensivo. A Copa do Mundo de 2018 foi uma completa decepção para mim. A gente pode estar sendo repetitivo, mas foi uma completa decepção. Foi esperado, tá ligado? Não, sim. Não, eu tinha uma certa... Não, sim, mas olha só, só explicando, eu tinha uma certa esperança, assim, por conta do Tite, que o Tite é um bom treinador e tal, ele poderia mudar o jogo, como a gente sabe que ele é capaz de mudar, porque o Tite é um bom treinador, tem conhecimento de futebol, mas foi um pouco decepcionante que ele se perdeu completamente na partida. Enfim, como assunto é o Gerson, então pra mim é uma punição, ele não precisa provar nada, demonstrar nada, mas ele jogando bem essa Olimpíada e conquistando a medalha de ouro, ele tem que ser titular da seleção principal. Isso aí é inconcebível pra mim, ele não ter a vaga ali no meio-campo junto com o Casemiro. O meio-campo, a dupla de volante da seleção brasileira tem que ser Casemiro e Gerson, cara, porque é inconcebível ele não ser convocado para a seleção principal. Agora, vamos entrar no assunto do Vasco. Assunto, assim, bastante complicado, delicado. Aí eu já abro com uma pergunta para a gente poder debater, Pablo, sobre o Vasco. O que está acontecendo com o Vasco da Gama, Pablo? O Vasco começou mal, já perdeu 2 partidas em casa, pro Operário e pro Avaí, e não dá para entender, porque o Vasco começou, assim, ganhou lá aquela Taça Rio, aquele torneio lá, faz de contas e tal, o famoso 5º lugar. Eu sou vascaíno, galera, vocês já devem saber que eu já falei que eu sou vascaíno, mas aqui eu tô tentando ser profissional, analisando o Vasco de um contexto geral. Mas não dá para entender, porque o Vasco fez contratações de jogadores de nível de Série A. É bem verdade, disputou o Campeonato Carioca em grande parte com um time de juniores e tal, e sendo Cano, a gente vai até entrar no Cano mais pra frente aqui, mais detalhes. O Vasco tá entrando no Cano mesmo. Vai entrar pelo Cano, exatamente. Desculpa, perdão do trocadilho, mas o Vasco tá entrando pelo Cano. A gente até vai falar do Cano mais pra frente, mais detalhes. O Cano é o principal jogador do Vasco, se também o Cano não jogar ou não fizer gol, parece que ninguém faz gol no time do Vasco. Então, Pablo, o que explicar esse mau momento, esse mau início de competição do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro? Cara, a questão é o que não está acontecendo no Vasco. O que não está acontecendo, exatamente, bem definido. Primeiro, o técnico é ruim.
Tá? Já vou vai por falar aí, né? logo, já vou tirando logo já vou botando o dedo na ferida, tirando o band-aid do machucado. O técnico é ruim. Porque, meu irmão, o Vasco tem o melhor elenco da Série B. O Vasco tem o melhor elenco de longe da Série B, irmão. É inconcebível o Vasco tá jogando o futebol que tá jogando. No último jogo, aquele recuo ali do Meu cara, Deus. Mano, Léo Matos do céu. aquilo ali acho que não se faz nem na várzea, cara. Mano. Assim, é um time mal treinado. Demais. Mal treinado e o técnico é ruim. O Vasco, cara, pega um técnico mediano aí que vai ser campeão fácil, tá ligado? Vai bater campeão fácil. Mas se ficar insistindo aí no Marcelo Cabo, não dá. Marcelo Cabo é fraco, é ruim. Vejo um certo, assim, desgosto com o Marcelo Cabo, uma certa implicância. Não, cara, eu tô sendo super profissional, porque se eu for, como flamenguista, eu falaria, Marcelo Cabo, é isso aí, tem que continuar no Vasco. Eu tô fazendo a live super Brincadeiras à parte, mas é verdade, concordo com você. O Marcelo Cabo, assim... Ele não era bom? No começo do ano ele não era bom? Concorda comigo agora? Eu falava que ele era bom, até melhor que o Tuchel, mas no decorrer da temporada aí, nesse início de Série B, ele vem demonstrando que não é isso tudo, entendeu? Podemos dizer assim. Mas brincadeiras à parte, galera, o Marcelo Cabo realmente não tá demonstrando nada aí. Fez um péssimo campeonato carioca, que a gente até já sabia, poderia esperar isso. Mas o fato que fica mais evidente pra mim, e você definiu bem, Pablo, o Vasco tem o melhor time, o melhor elenco da Série B, fez as melhores contratações, Vanderlei, contratou o Léo Jabá, que veio da Europa, Morato, Zeca, que veio o Morato, que veio do Bragantino, tem o Leandro Castan voltando, que faz uma excelente dupla de zaga lá, contratou o Vanderlei, como eu falei, um bom goleiro, e o time é mal treinado, não tem conjunto, não tem nada, não consegue apresentar nada. O Vasco tá parecendo um catado, tá parecendo a Argentina, tirando o Messi, né? Porque o Vasco não tem o Messi, meu Deus. Mas assim, eu acho que nem se tivesse o Messi ia dar jeito no Vasco, porque, meu Deus do céu, porque, cara, é muito complicado analisar esse time do Vasco. O Vasco não tem padrão de jogo nenhum, a verdade é essa. E o fato mais surpreendente pra mim é que se nós formos comparar com o Botafogo sim, cara, esse tá surpreendendo, porque ninguém esperava, a gente sabe que o Botafogo não tem pressão nenhuma. O Botafogo com o elenco que tem amplamente inferior ao Vasco, e o Vasco não tá jogando absolutamente nada. É difícil avaliar esse momento, eu acho que passa muito aí pelo Marcelo Cabo, sem sombra de dúvidas. E, Pablo, o que falar também traçando um paralelo, aproveitar que a gente tá falando do Vasco também, e não é assim... não é erro achar que o Botafogo também tá fazendo uma campanha boa assim também, né? Porque se você for comparar com o Vasco, cara, a gente tá falando do Vasco, mas também comparando com o Botafogo, é surpreendente essa campanha que o Botafogo tá fazendo. Porque o Vasco é que tá decepcionando, podemos dizer assim. Foi o que eu falei contigo. Depois de uma apresentação horrorosa no Campeonato Carioca, uma apresentação de time pequeno mesmo, que o Botafogo conseguiu fazer no Campeonato Carioca, saiu todas as expectativas que alguém poderia ter com o Botafogo relacionado à série B, cara. Eu acho que, vendo o Botafogo do Carioca, a galera pensou assim, mano, se o Botafogo, sei lá, tentar brigar entre os quatro ali, entre o quinto e o quarto ali, já tá bom, tá ligado? Só que pelo futebol que o Botafogo tem apresentado, por ter perdido o Matheus Babi, que era o melhor jogador deles, por ter todo o imbróglio com questão de dívida, o time tá falindo, falta de dinheiro, o Botafogo tá tirando lei de pedra. Esses resultados aí que o Botafogo tá tendo são resultados impressionantes. A gente sabe que a começo do campeonato o Botafogo aí pode meter o pé na jaca e cair direto, assim, entrar numa maré de derrota, mas a gente sabe também que começar o campeonato bem é uma coisa que levanta a moral e te ajuda a ter bons resultados no futuro. E o Botafogo tá fazendo isso. Agora Vasco, Cruzeiro, aí tá complicado, cara. Não sei a situação lá dentro. Eu acho que a questão do Vasco ainda tem alguma questão interna ali. Não sei se tem alguma coisa relacionada a dinheiro, que os jogadores não estão recebendo. Não sei, cara. Simplesmente não sei. Eu sei que tem alguma coisa a mais. A gente sabe que o Marcelo Cabo é fraco, a gente sabe que ele tá fazendo um trabalho ruim, mas também não é pra tanto, né, cara? O Marcelo Cabo é fraco,
Mas, pô, olha o elenco que ele tem. Assim, não é pra tanto assim também, não. O maluco tem suas limitações como técnico, mas isso daí tá um pouquinho demais. Ele deve ter perdido o grupo em algum momento aí do ano. E é isso, mano. Eu acho que os próximos jogos do Vasco aí é pra se provar. E se ele for mal, perder, ou então, sei lá, mostrar minimamente que não vai conseguir dar liga, ele vai ser demitido. Na verdade, eu acho que ele vai ser demitido. Eu acho que teria que botar uma sequência aí sinistra do Vasco vencer, sei lá, uns 3, 4 jogos lá pra cima direto pra todo mundo esquecer ali e de um jeito bem convincente. Porque fora isso, eu diria que ele tá cotado aí pra ser demitido. Não discordo de você não. Se continuar nesse ritmo aí de derrota atrás de derrota, principalmente perdendo em casa pontos importantes, não vejo futuro pra ele não. Vai ser demitido em breve. O problema é quem contratar, quem achar tá disposto a assumir o clube, né, do Vasco. O problema é justamente o Lucha tá aí, meu parceiro. Só não Meu Deus do céu. Bom, vamos mudar de assunto e mudar a pergunta aqui, porque... Meu Deus do céu, vamos lá. O Lucha está aí. Está aí. Pô, Jeta, pô, fechou. Vamos lá, Vascão. Bom, pra gente poder encerrar, Pablo, esse episódio, até onde... Mais uma pergunta aqui pra gente poder debater, a última, né? Até onde o Cano é importante para esse time? Porque dá a impressão que se o Cano não jogar algumas partidas, ou principalmente não dá impressão. Se o Cano não jogar mesmo, fudeu. Se o Cano não jogar mesmo, é verdade. Então, até onde o Cano é importante para o time, para o time do Vasco? Ou seja, é completamente importante, porque se o Cano não jogar, o Vasco praticamente não faz gol, não faz nada, né? Com certeza, cara. Só tem o Cano ali pra fazer gol. Em tese, o Léo Jabá deveria estar fazendo os golzinhos. Mas não dá pra conceber essa ideia de Léo Jabá, cara. Enfim, ninguém tá dando certo, cara. Só o Cano... No FIFA ele não era tão ruim não, cara. Cara, mas é o que eu falo. Você fica na dependência só de um jogador. Pô, o Cano, assim, é fundamental, o ídolo aí da torcida do Vasco, contribuindo muito aí, ajudando o Vasco direto. Se não fossem os gols dele, o Vasco podia estar em situação muito pior aí. Mas, cara, não dá pra ficar na dependência só de um jogador. Um time que tem ofensividade dependendo só de um jogador pra fazer gol. Como você definiu bem, cadê Léo Jabá? Cadê outros atacantes aí que possam ajudar o Cano, aproximar o meio-campo pra dar mais bola pro Cano fazer gol? Ou um meio ofensivo aí? Enfim, é um tema muito complexo, mas com certeza a peça principal do Vasco continua sendo o Cano. O Cano vem sendo a peça principal do Vasco. Já não é de hoje, e se ele sair do Vasco, assim, é muito complicado você repor um atacante da qualidade que o Cano tem, sem contar que tem muitos times aí da Série A de olho em um centroavante, assim, goleador, e o Cano, acho que num time, assim, tirando, até melhor que o Vasco, com potencial melhor do que o Vasco, contratação na certa, ele iria sem pensar, mas... Corinthians que é um atacante, irmão. Corinthians que é um atacante, exatamente, e surgiu a informação também que ele recusou uma proposta para ficar no Vasco. Não acredito muito nisso não, mas porque diriam outras pessoas também nos bastidores que ele estaria insatisfeito, principalmente com o momento atual do Vasco. Mas cara, assim, no Vasco ali eu acho que todos estão insatisfeitos. A questão é com o quê? Porque, exatamente. Assim, cara, eu tô insatisfeito, eu sei que você não vai pagar meu salário, mas, pô, me dá pelo menos uma condição de melhora. E tem que ver se o Vasco tá dando pelo menos essa condição de melhora aí pros jogadores. Dizem nos bastidores que o Pássaro tá fazendo uns encantamentos loucos aí pra conseguir fazer as coisas andarem. Então, assim, tem que ver o que tá sendo passado aí pros jogadores, porque insatisfeito com alguma coisa eles estão, e isso tá claro e tá refletido dentro de campo, porque... Mano, com o time que o Vasco tem, pelo amor de Deus. Exatamente. Tem que estar pelo menos ali no G4 ou na liderança, cara. Eu penso assim, entendeu? Eu penso assim. Não, assim, cara, eu ainda dou um desconto. Pô, o time tá sendo montado, beleza, mas era pra pelo menos ali 7º, 8º. Aquele ali início. É uma coisa assim que não dá pra entender. O que eu acho também que explica esse mau momento pode ser o fator interno, como você definiu bem. Não dá pra gente saber o que está acontecendo lá nos bastidores, no interno do Vasco. A gente sabe que o Vasco tem uma divisão política muito grande e isso pode estar contribuindo para dentro de campo, para o time estar tão mal assim, sem contar também com o treinador e outros diversos fatores que nós já falamos aqui.
E mais uma coisa que fica bastante evidente, o consenso aqui é que o Cano é peça fundamental para esse time. E se o Cano sair, é muito difícil achar outro jogador à altura que possa uma peça de reposição assim muito importante, assim como o Cano vem sendo para o Vasco, já não é de hoje. Bom, Pablo, encerramos esse episódio aqui, mais um episódio aí que nós finalizamos aqui no 433 Futecast. E eu lembro vocês, galera, não menos importante, de conferir lá o nosso canal no YouTube com o mesmo nome, 433 Futecast, com vídeos semanais. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E se inscreva no canal, por favor, se você gosta do nosso conteúdo. Agora, Pablo, deixo esse espaço aqui para a divulgação das nossas redes sociais, lembrando que, como sempre, vai estar aqui na descrição do episódio. Por favor, Pablo, faça as honras. @Pablo Faria com 2 Is em tudo. É isso aí, galera. E @Blackcastball também em tudo, fazendo merchanzaço aqui, aproveitando o espaço. Isso aí a gente não combina não, mas beleza. Mas beleza, tranquilo. Eu faço parte do Blackcast, então tá tranquilo aí, da equipe de edição, então tá beleza. Merchan é permitido. Bom, galera, minhas redes sociais, você pode me achar lá no Facebook, Pedro Duarte, e lá no Instagram também, @PEDuarte92. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Tchau, tchau.